Nasci Ana Maria Oliveira, tornei-me Ana Silva quando me casei com Henrique em 1980 e permaneci essa pessoa até 3 semanas atrás, o dia seguinte ao seu funeral. Tenho 68 anos, com mãos artríticas que ainda se lembram de como assar o pão caseiro que meu filho Bernardo pedia todo domingo de manhã e de como era o cabelo da minha filha Laura quando eu o trançava para a escola primária. Conto isso para que você entenda que, antes do colapso, eu era simplesmente uma mãe que acreditava ter criado bons filhos. O câncer de Henrique levou 14 meses para matá-lo. Câncer de pâncreas, o carrasco silencioso que te dá tempo suficiente para organizar seus assuntos, mas não o suficiente para viver com esse conhecimento. No início, mantivemos em segredo apenas entre nós. Nossos filhos estavam ocupados com suas próprias vidas. Bernardo, com sua carreira como consultor financeiro em São Paulo, que o forçava a perder todas as festas de família importantes, e Laura, com seus empreendimentos de bem-estar constantemente fracassados no Rio de Janeiro, que sempre precisavam de mais um investimento do papai. Eles ainda não precisam desse fardo, disse Henrique, olhando para o teto do nosso quarto. A morfina fazia suas palavras soarem um pouco arrastadas. Deixe-os viver suas vidas um pouco mais sem essa sombra. Eu assenti porque eu o amava, mas eu sabia o que viria. Eu conhecia nossos filhos. Quando finalmente chegaram à nossa modesta casa de fazenda nos arredores de Vale das Maçãs, no Rio Grande do Sul, a casa onde cresceram, onde Henrique e eu transformamos os pomares Silva de 20 hectares de macieiras negligenciadas em um dos pomares orgânicos mais respeitados do estado, eles não vieram com consolo. Vieram com perguntas sobre o testamento. Mãe, só estou tentando ser prático, disse Bernardo. Sua voz assumiu o tom condescendente que ele havia aperfeiçoado após seu primeiro bônus de 6 dígitos. Estávamos sentados à mesa da cozinha. Henrique dormia no andar de cima quando ele tocou no assunto. As contas médicas devem estar se acumulando. Vocês pensaram em vender a casa? Gerenciar o negócio sozinha não pode ser fácil para você. Bernardo havia deixado o Vale das Maçãs aos 18 anos, descrevendo o interior gaúcho como tão sufocante quanto a terra que financiou sua educação. Ele só vinha quando era absolutamente necessário, preferindo ficar em um hotel a dormir em seu quarto de infância, porque o ar do campo irritava seus seios nasais. No entanto, de repente, nas últimas semanas de vida de seu pai, ele desenvolveu um profundo interesse pelo negócio de família, que o envergonhava na juventude. Laura chegou 3 dias depois com 6 malas e o cheiro de fracasso caro. 5 empresas de bem-estar em 5 anos, cada uma iniciada com o dinheiro do pai, cada uma abandonada quando o trabalho de verdade se tornava necessário. Mas ela abraçou Henrique com lágrimas genuínas e dormiu ao lado de sua cama na noite anterior à sua morte, e é por isso que ainda luto com o que veio depois. O funeral foi pequeno, como Henrique teria querido. Ele foi enterrado em uma colina com vista para os pomares, onde as flores da primavera começavam a brotar. Eu estava entre meus filhos enquanto o baixavam à terra. O braço de Bernardo, rígido, em volta dos meus ombros. Laura chorava abertamente em um lenço com monograma que eu nunca tinha visto antes. Ele está em paz agora, disse o padre. Eu me perguntei se isso era verdade ou se era apenas algo que se diz quando alguém morre após um longo sofrimento. Henrique e eu não éramos religiosos, mas mantínhamos o costume social de ir à igreja ocasionalmente, o suficiente para que o padre Weber soubesse que deveria focar no amor de Henrique pela terra, não em recompensas celestiais. O que mais me lembro daquele dia foi o silêncio que se seguiu. A casa ecoava com ele depois que as pessoas foram embora, trazendo empadões e falando em tons abafados sobre a bondade de Henrique, sua integridade, como ele ajudou o Sr. Gomes a salvar sua leiteria durante a recessão, ou como empregou os irmãos Ferreira durante o verão. Ninguém mencionou como ele construiu nosso negócio do nada enquanto criava 2 filhos que, aparentemente, não herdaram nenhum de seus valores. Preparei os quartos de hóspedes. Eu disse a Bernardo e Laura naquela noite, quando os últimos visitantes foram embora. Pensei que poderíamos rever algumas coisas do seu pai juntos amanhã. Sobre isso, mãe, disse Bernardo, pousando seu copo de uísque com uma precisão que me lembrou seu pai. Laura e eu estávamos conversando e achamos que é melhor resolvermos as coisas rapidamente. Nós 2 precisamos voltar. Resolver as coisas? A herança, disse Laura, enquanto rolava o feed do celular.
A casa, o negócio, Bernardo e eu precisamos acertar os próximos passos. Eu esperava luto dos meus filhos, talvez lembranças de seu pai. Em vez disso, recebi uma reunião de diretoria. Bernardo abriu seu laptop na mesa de jantar onde havíamos celebrado seus aniversários, suas formaturas, suas partidas. Papai falou comigo sobre isso no ano passado, disse ele, sem me olhar nos olhos. Ele estava preocupado com a sua capacidade de lidar com um empréstimo. O negócio precisa de modernização, de investimento. A casa é demais para alguém da sua idade. Minha idade, repeti. As palavras tinham um gosto amargo. Eu administrei este pomar ao lado do seu pai por 40 anos. E você fez um trabalho maravilhoso, disse Laura, no tom que usava para vender vitaminas superfaturadas a mulheres desesperadas. Mas é hora de pensar no seu futuro, mãe. Uma casa de repouso te traria amigos. Atividades. Eu tenho amigos. Eu tenho atividades. Minha voz soou estranha, até para mim. Esta é a minha casa. É a casa de todos nós, corrigiu Bernardo. E papai deixou o negócio para mim e para a Laura no testamento. Ele queria que cuidássemos de você, mas sabia que o negócio precisava de uma liderança mais jovem. Eu encarei meu filho, aquele estranho em roupas caras que achava que sabia algo sobre a terra que o alimentara. As árvores que seu pai havia cuidado durante secas, doenças e geadas. Mostre-me o testamento. Ele empurrou um documento pela mesa. Não era o papel timbrado do nosso advogado de família, mas algo impresso no papel da empresa de Bernardo. A assinatura de Henrique parecia errada. Perfeita demais, estável demais para um homem cujas mãos tremiam de dor há meses. Você o fez assinar isso enquanto ele estava sob o efeito de morfina. A raiva que surgiu em mim era algo primitivo. Algo que eu não sentia desde que afugentei uma raposa com uma vassoura que tentava entrar em nosso galinheiro quando as crianças eram pequenas. Ele estava lúcido, insistiu Bernardo. Ele queria que começássemos de novo com o negócio. Há um investidor interessado na terra. Um investidor para um condomínio de luxo, explicou Laura, seus olhos brilhando com a perspectiva de dinheiro. Eles estão pagando 35 milhões. Mãe, todos nós podemos recomeçar. Recomeçar? Como se a vida que Henrique e eu construímos fosse algo velho, algo para ser descartado. Como se o legado dos Pomares Silva, nossos métodos de cultivo sustentável, nossa recusa em vender para grandes redes de supermercados que explorariam nossos trabalhadores, nossa doação anual de 10% de nossa colheita para os bancos de alimentos locais, não fosse nada comparado à perspectiva de casas uniformes para ricos turistas de fim de semana de São Paulo. Seu pai nunca teria vendido esta terra para um condomínio, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia, e eu não assinei nada. Você não precisa, explicou Bernardo com uma paciência ensaiada. O negócio estava no nome do papai, a casa também. O regime de bens aqui no Brasil não te favorece totalmente, mamãe. Foi então que eu soube. Eles haviam planejado isso. Não apenas depois que Henrique adoeceu, mas talvez antes. Há quanto tempo meu filho pai esperava que seu pai morresse para liquidar o trabalho de nossa vida? Quantas vezes Laura ligou, não para perguntar sobre a saúde de Henrique, mas para garantir que seu plano ainda estava em andamento? Preciso de tempo, eu disse, levantando-me. Vou para a cama, conversamos amanhã. Mas não haveria conversa. Enquanto eu estava deitada na cama que dividi com Henrique, olhando para o teto e ouvindo os rangidos familiares da nossa velha casa, meus filhos preparavam seus movimentos finais. A manhã chegou com um cheiro de café, do tipo caro que Bernardo trouxera de São Paulo, porque nossa marca local era imbebível. Vesti-me devagar, minhas articulações rígidas de luto, idade e do conhecimento frio do que meus filhos haviam se tornado. Quando desci, eles estavam esperando com uma pequena mala que eu não reconheci. Embalamos algumas coisas essenciais para você, disse Laura, animada. Bernardo e eu pensamos em te levar para Sol Poente hoje. É uma linda residência para idosos, a apenas 2 horas daqui. Eu não vou para nenhuma residência para idosos, respondi, servindo-me de café. Esta é a minha casa. Mãe, seja razoável, disse Bernardo. Os papéis estão prontos. Fecharemos com os investidores na próxima semana. Você não pode ficar aqui. Eu olhei para meu filho, olhei de verdade e não encontrei nada de Henrique em seu rosto. Nada do menino que um dia seguiu seu pai pelo pomar ao amanhecer, fazendo perguntas intermináveis sobre polinização e poda. Apenas um estranho que me via como um obstáculo a ser gerenciado.
Preciso dos meus remédios do banheiro, eu disse baixinho, e quero levar algumas fotos. Claro, mãe, concordou Laura, com alívio em sua voz. Leve o que quiser de coisas pessoais. Podemos enviar o resto mais tarde. Andei pela minha casa uma última vez, tocando no corrimão gasto que Henrique lixava e envernizava a cada 5 anos. O cobertor que minha avó fez, que ficava sobre nossa cama, o parapeito da janela, onde eu lia histórias para as crianças em tardes chuvosas. No banheiro, peguei meus remédios, mas também meu passaporte e minha certidão de nascimento do compartimento secreto no armário de remédios que Henrique construiu quando temíamos assaltos no final dos anos 80. No armário do quarto, atrás da coleção de camisas de flanela de Henrique que ainda cheiravam vagamente a ele, peguei a pequena caixa à prova de fogo contendo a única coisa que meus filhos não sabiam. Quando desci, minha bolsa estava mais pesada, mas meu coração, de alguma forma, mais leve de determinação. Bernardo olhou para o relógio. Pronta? Ele perguntou. Não era realmente uma pergunta. Eu assenti, permitindo que Laura pegasse meu braço como se eu já fosse a velha frágil que eles queriam que eu me tornasse. Fomos no carro alugado de Bernardo, um SUV preto com assentos de couro que grudavam nas minhas pernas. Vi minha casa desaparecer pelo vidro traseiro, memorizando a visão dos botões de primavera nas macieiras, o vermelho desbotado do nosso celeiro, a chaminé de pedra que Henrique reconstruiu no verão antes do nascimento de Bernardo. Passamos pelo pequeno centro de Vale das Maçãs, pela escola primária, onde eu era voluntária, pelo centro comunitário, onde eu ainda dava aulas de bordado nas noites de quarta-feira. Mas em vez de entrar na rodovia em direção às cidades maiores, onde as residências para idosos se localizavam, Bernardo pegou a rodovia RS 453, uma rota rural que serpenteava por campos antes de finalmente encontrar a autoestrada principal. 20 minutos depois, ele parou no acostamento ao lado de um campo vazio. O motor roncava em ponto morto quando ele se virou para mim. Você desce aqui, mãe, disse ele, sua voz assustadoramente calma. A casa e o negócio agora são meus. O quê? Laura parecia genuinamente confusa. Bernardo, o que você está fazendo? O que discutimos? Ele sibilou. A mamãe não vai facilitar. Ela vai contestar o testamento, fazer cenas, nos envergonhar na frente do investidor. Assim é mais limpo. Ela tem os remédios, algumas roupas. Há um posto de gasolina a 5 km daqui. Ela pode ligar para uma de suas amigas do bordado. Ele se esticou sobre mim para abrir minha porta. Desça, mãe. Eu olhei para meu filho, procurando por um sinal da criança que eu amei e não encontrei nada. Então me virei para Laura, cujos olhos arregalados se moviam entre nós, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe. Laura? Eu perguntei, mas já sabia. Ela o seguiria. Sempre o fez. Sinto muito, mãe, ela sussurrou. É que nós precisamos do dinheiro. Tenho dívidas. Eu assenti uma vez, peguei minha bolsa e a pequena mala que eles haviam preparado e pisei no cascalho do acostamento. O ar da primavera estava fresco, cheirando a terra recém-revolvida e a promessa de chuva. Fiquei ali, segurando minha bolsa, enquanto Bernardo arrancava, sem olhar para trás, o rosto pálido de Laura visível pelo vidro traseiro, até que eles sumiram por uma colina e desapareceram. Sem telefone, sem dinheiro, eles pensaram. Apenas meu nome e a única coisa que eles não sabiam que eu ainda possuía. E foi ali que percebi. Eu não estava sozinha. Eu estava livre. Livre de fingir que aquelas pessoas mereciam meu amor simplesmente porque eu lhes dei a vida. Livre do fardo do dever materno para com filhos que me viam como nada mais que um obstáculo. Comecei a andar, não em direção ao posto de gasolina que Bernardo mencionou, mas em direção a um futuro que eles não podiam imaginar. Na minha bolsa estavam meu passaporte, meus remédios e uma escritura. A escritura original de 20 hectares de terra, comprada em meu nome de solteira, antes de eu me casar com Henrique, antes dos pomares Silva crescerem. Os 20 hectares mais lucrativos, por acaso, incluindo os direitos de água que qualquer investidor precisaria. Meus filhos pensaram que me deixaram sem nada. Eles logo descobririam o quão errados estavam. A caminhada de volta à cidade levou quase 2 horas. Meus sapatos, os sapatos baixos e confortáveis que usei no funeral de Henrique, não foram feitos para estradas rurais. Quando cheguei ao posto e à loja de conveniência do Carlos Andrade em Vale das Maçãs, meus pés estavam com bolhas e o sol da tarde havia queimado minha nuca. Eu não me importei.
a dor tem um jeito de clarear as coisas, e a cada passo meu propósito se cristalizava. Não entrei imediatamente. Em vez disso, sentei-me no banco em frente à loja, observando as caminhonetes e os carros irem e virem. Pessoas normais, vivendo vidas normais, sem saber que Ana Silva, que por 20 anos julgou suas tortas de maçã na feira do município, havia sido deixada na beira da estrada como lixo por seus próprios filhos. Dona Ana, olhei para cima e vi Carlos Andrade, o proprietário de terceira geração, limpando as mãos em seu avental. Tudo bem, a senhora parece um pouco pálida. Só dando uma pausa, Carlos. Foi um longo dia. Ele assentiu, olhando para minha pequena mala. Sinto muito pelo Henrique. Ele era um bom homem. Sim, ele era. Endireitei-me. Carlos, eu poderia usar seu telefone? Esqueci o meu. Claro que pode. Ele me levou para dentro, passando pelos refrigeradores de cerveja e prateleiras de salgadinhos, para o pequeno escritório atrás do balcão. Fique à vontade. Eu não liguei para minhas amigas do bordado, como Bernardo sugeriu. Liguei para Cláudio Guimarães, nosso advogado de família por 30 anos. Ana, tentei falar com você ontem. Fiquei surpreso por não vê-la na leitura do testamento. Minha mão apertou o fone. Que leitura? Cláudio ficou em silêncio por um momento. A leitura do testamento. Seu filho apresentou um documento, mas eu tive minhas dúvidas. Tentei entrar em contato com você. Eu estive indisponível, eu disse. Minha voz calma, apesar da fúria que crescia dentro de mim. Cláudio, preciso da sua ajuda. E preciso de discrição. Você tem ambos. Meu escritório em 1 hora. Estarei aí. Comprei um celular pré-pago barato com dinheiro que eu mantinha escondido em um compartimento da minha bolsa. Dinheiro de emergência que Henrique insistiu que ambos carregássemos depois que ficamos presos com um pneu furado anos atrás. Também comprei uma garrafa de água e um sanduíche para o qual não tinha apetite. Carlos se recusou a aceitar meu dinheiro. Por conta da casa, Ana. Se precisar de mais alguma coisa, é só pedir. Sua gentileza quase me fez chorar. Quase. Mas eu não chorei quando baixaram Henrique à terra e não choraria agora. O escritório de advocacia de Cláudio ficava no 2º andar de um prédio vitoriano na rua principal. Quando sua secretária me viu, seus olhos se arregalaram. Dona Ana, o doutor Guimarães está esperando pela senhora. Ela se apressou para sair de trás de sua mesa. A senhora gostaria de algo? Água? Café? Estou bem, Helena. Obrigada. Cláudio me encontrou na porta de seu escritório. Sua alta estatura curvada pela idade, mas seus olhos tão afiados como sempre. Ele estava 1 ano atrás de Henrique na escola, havia cuidado da incorporação de nossa empresa, de nossos testamentos, de todas as questões legais de nossas vidas. Ana. Ele me guiou para uma poltrona de couro e não se sentou atrás de sua mesa, mas na cadeira ao meu lado. Conte-me o que está acontecendo. Eu contei. A conversa após o funeral, o testamento suspeito, a viagem de carro e o abandono. A cada detalhe, a expressão de Cláudio se tornava mais sombria. O testamento que eles te mostraram, disse ele quando terminei, não era o testamento que Henrique e eu preparamos no ano passado. O seu documento é uma falsificação. Foi o que imaginei. Abri minha bolsa e tirei a caixa à prova de fogo. De dentro, puxei a escritura dos 20 hectares originais. Eles não sabem sobre isso. Cláudio examinou a escritura, assentindo lentamente. Inteligente, muito inteligente. Vocês dois sempre pensaram à frente. Henrique sugeriu colocar esta parte em meu nome de solteira quando expandimos. Seguro, ele chamou, caso o negócio falhasse. E agora é um tipo diferente de seguro. Cláudio colocou a escritura cuidadosamente em sua mesa. O que você quer fazer, Ana? Eu o encarei nos olhos. Eu quero minha casa de volta. Eu quero o negócio que meu marido construiu. E eu quero que meus filhos entendam exatamente o que eles fizeram. Cláudio não se intimidou com a frieza em minha voz. Em vez disso, ele assentiu. Vamos começar com um lugar para você ficar esta noite. A pousada da minha irmã tem um quarto vago. Amanhã começaremos o trabalho legal. Não. Eu balancei a cabeça. Preciso agir mais rápido. O investidor fecha o negócio na próxima semana. A compreensão surgiu nos olhos de Cláudio. Você não está planejando passar apenas pelos tribunais. Tribunais são para pessoas com tempo, Cláudio. Eu tenho uma ideia melhor. Naquela noite, no conforto floral da pousada Bem-te-Vi, fiz minha primeira ligação. Não para meus filhos.
Eles podiam se perguntar onde eu estava, se eu havia chegado à cidade ou desmaiado na beira da estrada. Minha ligação foi para Hélio Mendes, o gerente regional do Banco do Povo do Sul, com quem os Pomares Silva faziam negócios há décadas. Dona Ana, meus pêsames por seu marido. Obrigada, Hélio. Estou ligando porque descobri algumas transações preocupantes e preciso da sua ajuda para proteger o que resta do nosso negócio. Minha segunda ligação foi para Martin Adler, o consultor agrícola que trabalhou conosco por 15 anos. Ana, eu estava no funeral, mas não consegui falar com você. Eu sei, Martin, foi caótico. Escute, preciso de informações sobre um possível desenvolvimento em terras agrícolas no município. Minha terceira ligação foi para Sofia Deline, a editora-chefe da Gazeta de Vale das Maçãs e prima de segundo grau de Henrique. Ana, como você está? Fiquei preocupada. Estou me virando, Sofia, mas acho que tem uma história que pode te interessar, sobre investidores, terras agrícolas protegidas e fraude de herança. Até a meia-noite, eu havia feito 7 ligações, cada uma um fio na teia que eu estava tecendo. Do lado de fora da minha janela, as ruas tranquilas de Vale das Maçãs dormiam pacificamente, sem saber que Ana Silva, sempre a pacificadora, sempre a cuidadora, estava planejando uma guerra. Pela manhã, encontrei Cláudio em seu escritório com um bloco de notas cheio de anotações. Preciso que você congele as contas da empresa, eu disse a ele, e preciso de uma liminar contra a venda da propriedade com base no testamento forjado. Cláudio revisou minhas anotações, suas sobrancelhas se ergueram. Isso é abrangente. Eu tive 40 anos com Henrique, conheço cada contrato, cada cliente, cada detalhe deste negócio. Inclinei-me para a frente e vou usar cada pedaço dele. Seus filhos não vão aceitar isso em silêncio. Estou contando com isso. Ao meio-dia, as engrenagens estavam em movimento. Cláudio havia entrado com a liminar. Hélio havia congelado as contas da empresa por atividade suspeita. Martim havia alertado a agência ambiental sobre áreas úmidas, protegidas no local de construção proposto. Áreas úmidas que, por acaso, estavam nos meus 20 hectares. Sentei-me no escritório de Cláudio, observando o relógio se aproximar da 1 da tarde, quando meus filhos descobririam que seu plano cuidadosamente construído havia encontrado seu primeiro obstáculo. Meu telefone tocou, o novo celular pré-pago cujo número eles não deveriam saber, mas Cláudio havia se certificado de que o tivessem. Deixei tocar 4 vezes antes de atender minha voz calma. É a Ana. Mãe! A voz de Bernardo crepitava com raiva mal contida. O que você fez? Eu sorri, embora ele não pudesse ver. Eu apenas comecei. Mãe, seja razoável, disse Bernardo, sua voz ficando mais dura. Você não pode simplesmente congelar contas e entrar com liminares. Você tem ideia do que está fazendo com o nosso negócio? O negócio de vocês, eu corrigi. Não o meu, não o do seu pai. Onde você está? Interrompeu Laura, sua voz estridente. Bernardo, obviamente, me colocou no viva-voz. Estávamos morrendo de preocupação. A mentira pairava entre nós como uma nuvem tóxica. Eles não haviam chamado a polícia, nem contatado amigos. Estavam ocupados demais finalizando sua traição. Preocupados que eu sobrevivi? Perguntei, minha voz perfeitamente calma. Preocupados que eu não simplesmente desapareci? Isso não é justo, choramingou Laura. Bernardo cometeu um erro. Cala a boca, Laura, sibilou Bernardo. Eu sorri ao telefone. A união de vocês já está se desfazendo. Escutem com atenção. Vou lhes dar uma chance de sair disso com alguma coisa. Retirem o testamento falso. Assinem a transferência do negócio e da casa de volta para mim. Em troca, darei a cada um pagamento único de R$250 mil. Depois disso, terminamos. Bernardo riu, um som feio. Você está louca. Você não tem nada. O testamento é legal. O testamento é uma farsa. Interveio Cláudio, inclinando-se para o viva-voz em sua mesa. Como o advogado que redigiu o testamento verdadeiro de Henrique Silva, posso atestar isso. O silêncio se estendeu pela linha. Vocês têm 24 horas, eu disse. Depois disso, a oferta expira e eu prossigo com acusações de fraude. Desliguei antes que pudessem responder. Cláudio recostou-se na cadeira. Eles provavelmente vão recusar. Estou contando com isso. Levantei-me pegando minha bolsa. Agora preciso ir ao banco pessoalmente. As 24 horas seguintes passaram em um turbilhão de papelada,
telefonemas e reuniões silenciosas em salas dos fundos por toda a Vale das Maçãs. Pessoas que me conheciam há décadas, que nos conheciam, a mim e a Henrique, apresentaram-se com informações, assinaturas e apoio. Não por pena, mas por respeito e talvez um pingo de satisfação em ver os filhos do Silva, que haviam abandonado sua cidade natal por lugares mais brilhantes, receberem o que mereciam. À noite, mudei-me para um pequeno apartamento acima da padaria da Lúcia. A proprietária, Lúcia Barros, era minha amiga desde que nossos filhos frequentaram o jardim de infância juntos. Fique o tempo que precisar, disse ela, colocando a chave na minha mão. Aquele seu filho nunca fez justiça a esta cidade, ou a você e ao Henrique. Dormi surpreendentemente bem naquela noite, embalada pelos cheiros familiares de pão e doces que subiam do andar de baixo. Pela manhã, vesti roupas que Lúcia me emprestou, um jeans e um suéter que serviam bem, e me preparei para a guerra. Exatamente às 9 horas, quando o cartório de registro de imóveis abriu, protocolei os documentos que afirmavam minha propriedade dos 20 hectares originais, incluindo a casa principal, o celeiro e, crucialmente, o acesso à água de que qualquer investidor precisaria. Às 10 horas, encontrei-me com a Secretaria de Agricultura para falar sobre as servidões de conservação que Henrique e eu havíamos estabelecido silenciosamente anos atrás. Restrições que tornariam o desenvolvimento quase impossível, mesmo que Bernardo conseguisse vender. Ao meio-dia, eu estava sentada no escritório da Gazeta de Vale das Maçãs com Sofia, fornecendo documentação para uma matéria com a manchete: Pomar local no centro de disputa de herança. Planos de investidores ameaçam terras agrícolas protegidas. Às 14 horas, meu telefone tocou novamente. A oferta está fora da mesa, eu disse como saudação. Mãe, você está cometendo um erro terrível, disse Bernardo. Sua voz havia perdido a arrogância, substituída por algo próximo ao pânico. Os advogados do investidor estão ameaçando processar se não entregarmos o que prometemos. Isso soa como um problema de vocês. Nosso problema? Interrompeu Laura. Mãe, por favor, eu usei o adiantamento para pagar dívidas. Se isso der errado, estou arruinada. Você deveria ter pensado nisso antes de me abandonar na beira da estrada. Foi ideia do Bernardo, ela soluçou. Eu não soube até já estarmos na estrada. A traição entre eles não me trouxe satisfação. Nada sobre isso me trouxe satisfação, apenas um sentimento frio e necessário de justiça sendo feita. Os extratos bancários mostram que você sacou R$50 mil 3 dias antes do funeral do seu pai, Laura. Eu disse, minha voz clinicamente distante. Já estava planejando seu novo começo? Ela começou a soluçar, soluços dramáticos e pesados que eu já ouvira inúmeras vezes quando ela não conseguia o que queria. É tarde demais para lágrimas, continuei. Cláudio enviará os documentos. Vocês dois assinam, renunciando a todas as reivindicações sobre os Pomares Silva e a casa. Em troca, não apresentarei queixas por fraude, tentativa de abuso de idosos e roubo. E os 250 mil? Perguntou Bernardo, sua mente de empresário ainda calculando. Essa oferta expirou, respondi. Vocês ficam fora da prisão, é tudo. Desliguei, coloquei o telefone na mesa e olhei pela janela do escritório de Cláudio para a cidade onde vivi toda a minha vida adulta. Do outro lado da rua, a feira do produtor estava sendo montada como toda quinta-feira. Pessoas cuidando de seus afazeres, cumprimentando vizinhos, examinando produtos, vivendo vidas normais onde os filhos não abandonam suas mães na beira da estrada. Eles vão lutar, disse Cláudio, colocando uma xícara de chá ao meu lado. Deixe que lutem. Eu não toquei no chá. Preciso fazer mais uma ligação. Disquei um número que aprendi de cor décadas atrás, mas raramente usei. Roberto, é a Ana Silva. Acho que é hora de cobrar aquele favor. Roberto Vasconcelos fora colega de quarto de Henrique na Universidade em Porto Alegre, antes de nos conhecermos. Eles permaneceram amigos mesmo depois que Roberto se mudou para Belo Horizonte para fundar um dos maiores escritórios de advocacia imobiliária do país. 30 anos atrás, Henrique emprestou dinheiro a Roberto quando seu primeiro escritório faliu. Dinheiro que reconstruiu uma prática agora conhecida por esmagar investidores predatórios. Ana, sua voz quente de reconhecimento. Eu ia ligar desde que soube do Henrique. Sinto muito. Obrigada, Roberto. Preciso da sua ajuda com um assunto. Eu expliquei tudo. A falsificação,
o abandono, o investidor. Roberto ouviu sem interrupção. E quando terminei, o silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. Estarei em Vale das Maçãs amanhã de manhã, disse ele finalmente, sua voz tensa de raiva controlada. Esses investidores, a Platina Imóveis, estão no nosso radar há muito tempo, Ana. O que eles estão planejando viola pelo menos 6 regulamentos ambientais. Estávamos procurando uma maneira de detê-los. E agora você nos deu uma. Sim, ouvi-o remexer em papéis. Não assine nada antes de eu chegar. E Ana, sinto muito por seus filhos. Deixei de ter filhos há 3 dias, respondi. Agora tenho apenas adversários. Naquela noite, sentei-me na cozinha de Lúcia, enquanto ela fechava a padaria, tomando chá e observando-a preparar a massa para uma manhã seguinte. Você deveria comer alguma coisa, disse ela, apontando para o sanduíche que havia feito para mim. Você precisa de força. Não estou com fome. Não tive apetite desde que Henrique morreu. A comida agora era apenas combustível, nada mais. Ouvi dizer que a Laura está hospedada no Hotel Vale das Maçãs, disse Lúcia, enquanto amassava a massa com movimentos experientes. O Bernardo ainda está na casa. As pessoas estão falando. Deixe que falem. A fofoca de cidade pequena sempre irritou meus filhos, mas agora ela me servia. Cada movimento deles eu ficava sabendo em poucas horas. A matéria da Sofia sai amanhã, continuou Lúcia. Primeira página. Também recebi uma ligação da Folha de São Paulo. Eles querem pegar a história. Algo sobre os problemas do investidor com outros projetos. Eu assenti, sem surpresa. A ligação de Roberto confirmara o que eu suspeitava. A Platina Imóveis tinha um padrão de atrair proprietários de terras vulneráveis, especialmente idosos, com promessas que nunca pretendiam cumprir. Eu fiz a coisa certa criando-os como criamos? A pergunta escapou antes que eu pudesse detê-la. Não era sentimentalismo, mas uma curiosidade genuína sobre onde eu havia falhado. As mãos de Lúcia pararam na massa. Você e o Henrique foram bons pais, Ana. Algumas pessoas simplesmente nascem ruins, não importa em que solo sejam plantadas. Aceitei sua resposta com um aceno de cabeça, afastando a pergunta inútil. Não importava mais. O passado estava enterrado com Henrique. Apenas o futuro e minha vingança restavam. Amanhã trouxe Roberto Vasconcelos, impecavelmente vestido com um terno que provavelmente custou mais do que 3 meses de lucro dos Pomares Silva, marchando para o escritório de Cláudio, com 2 assistentes a tiracolo. Ana? Ele me abraçou brevemente, depois foi direto ao assunto. Já entramos com liminares contra a Platina Imóveis em 3 municípios. Agora estamos adicionando o seu. Nas 2 horas seguintes, observei um mestre em ação. Roberto não apenas entendia a lei. Ele a manejava como um bisturi, preciso e devastador. Ao meio-dia, ele havia redigido documentos que não apenas bloqueariam a venda, mas potencialmente desencadeariam uma investigação estadual sobre o investidor. As assinaturas dos seus filhos, disse ele, empurrando papéis pela mesa de Cláudio. Precisamos delas para revogar oficialmente suas reivindicações com base no testamento forjado. Eles se recusam, disse Cláudio. Eles vão assinar, eu disse com certeza. Eles só precisam da motivação certa. Peguei meu telefone e fiz outra ligação. Desta vez, para Tiago Mendes, filho de Hélio e promotor de justiça adjunto do município. Tiago, é a Ana Silva. Gostaria de falar sobre a apresentação de queixas criminais. Roberto ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada enquanto eu marcava uma reunião para o final da tarde. Quando desliguei, ele assentiu em apreciação. Você sempre foi mais durona do que o Henrique te dava crédito. Henrique sabia exatamente o quão durona eu era, corrigi. Ele só nunca pensou que eu teria que usar isso contra nossos próprios filhos. Pouco depois das 14 horas, meu telefone tocou novamente. Bernardo, sua voz era seca e formal. Vamos assinar os papéis, mas queremos algo. Alguma coisa por escrito dizendo que você não vai apresentar queixas. Eu ofereci isso ontem. Os termos mudaram. O que você quer? Ele parecia derrotado, o que não me deu prazer. Estejam no escritório do Cláudio às 16 horas. Tragam a Laura. Eu apresentarei meus termos então. Quando eles chegaram, eu já estava sentada entre Roberto e Cláudio, uma frente unida de poder de fogo legal. Meus filhos pareciam terríveis.
Bernardo por fazer a barba, sua camisa cara amassada. Laura com a maquiagem borrada e o cabelo preso apressadamente. Nenhum dos dois conseguia me olhar nos olhos. Sentem-se, eu disse, indicando as cadeiras em frente. Isso não vai demorar. Roberto empurrou os documentos pela mesa. A senhora Silva concordou em não apresentar queixas criminais relacionadas ao testamento forjado, fraude, abuso de idosos e tentativa de roubo de ativos comerciais avaliados em aproximadamente 60 milhões de reais. Em troca, ambos assinarão estes papéis, reconhecendo que o testamento era falso e renunciando a todas as reivindicações sobre os Pomares Silva, a residência e todos os ativos associados. Bernardo examinou o documento, seu rosto empalidecendo. Isso diz que renunciamos completamente à nossa herança. Sim, eu disse simplesmente. Mas isso é... Começou Laura. Exatamente o que vocês tentaram fazer comigo, terminei por ela, com uma diferença. Estou oferecendo a vocês uma saída legal, não o abandono na beira da estrada. Mãe, por favor. A voz de Laura falhou. Eu sei que cometemos um erro terrível, mas... Pare, levantei a mão. Isso não é uma negociação. Assinem ou eu atravesso a rua até o Ministério Público e apresento as queixas. Tiago Mendes está esperando minha ligação. Ao ouvir o nome do promotor adjunto, o rosto já pálido de Bernardo ficou cinza. Ele conhecia Tiago da escola, outro garoto local que ele desprezava e que agora o superava. Você realmente faria isso? Mandaria seus próprios filhos para a prisão? Havia uma incredulidade genuína em sua voz, como se a mulher que assava seus biscoitos favoritos e cuidava de seus arranhões de infância não pudesse ser tão fria, tão implacável. A mulher que teria perdoado tudo a vocês morreu na rodovia RS 453. Respondi calmamente. Vocês a deixaram na poeira. Bernardo desviou o olhar primeiro. Depois pegou a caneta que Cláudio lhe ofereceu. Sua assinatura estava trêmula, mas legível. Laura demorou mais, lágrimas manchando o papel enquanto ela assinava seu nome. O que acontece agora? Ela perguntou, com a voz fraca. Agora vocês saem de Vale das Maçãs. Eu disse, recolhendo os documentos assinados. Vocês dois, hoje. Se eu vir algum de vocês nesta cidade novamente, apresentarei queixas, não importa o que tenham assinado. E o investidor? Perguntou Bernardo, uma última tentativa de salvar algo. Roberto sorriu levemente. A Platina Imóveis será formalmente notificada de que a propriedade não estava e nunca estará à venda. Eles também receberão um aviso de nossa intenção de processar por seu envolvimento no que parece ser uma conspiração para fraudar uma viúva. Eles saíram sem outra palavra, os ombros curvados em derrota. Observei pela janela de Cláudio enquanto caminhavam separadamente para seus carros. Bernardo para seu carro alugado, Laura para seu vistoso conversível vermelho que Henrique lhe comprara no ano anterior. Nenhum olhou para trás para o escritório, nenhum olhou para o outro. Está feito, disse Cláudio suavemente, guardando os documentos em seu cofre. Mas não estava feito. Ainda não. Preciso de uma carona, eu disse a Roberto. Para onde? Para casa. A casa do Silva parecia exatamente como eu a deixara 4 dias antes. O revestimento branco brilhando ao sol da tarde, a cadeira de balanço de Henrique ainda na varanda, onde ele passou seus últimos dias móveis observando os pomares florescerem. Apenas o carro alugado de Bernardo na entrada marcava uma mudança. Você quer que eu entre com você? Perguntou Roberto, parando atrás do carro. Não, esta parte eu faço sozinha. Dentro, a casa estava assustadoramente silenciosa. Andei pelo andar de baixo, notando pequenas perturbações. O laptop de Bernardo na mesa de jantar, um copo de uísque meio vazio ao lado, sapatos enlameados na porta que ele nunca teria deixado ali quando ainda morava aqui. Bernardo! Chamei. Minha voz ecoou pelos cômodos que testemunharam 40 anos da minha vida. Nenhuma resposta. Subi as escadas, minha mão deslizando pelo corrimão que Henrique havia esculpido à mão em nosso primeiro ano na casa. No topo, notei a porta do quarto principal entreaberta, a luz se derramando no corredor. Eu a empurrei. Bernardo estava de pé junto à janela, olhando para o pomar, de costas para mim. O quarto estava revirado, gavetas puxadas, portas do armário abertas. Os pertences de Henrique espalhados pela cama que compartilhamos por 4 décadas. Procurando por algo? Perguntei friamente. Ele não se assustou, não se virou. Eu sei que tem que haver mais.
papai não teria deixado tudo para você. Seu pai confiava em mim, algo que você, obviamente, nunca aprendeu a fazer. Agora ele se virou, seu rosto contorcido por algo entre raiva e desespero. Você destruiu tudo. O negócio está perdido. Os credores da Laura estão ligando. Minha empresa está investigando por que tirei tanto tempo de folga sem explicação. Ações têm consequências. Respondi simplesmente. É isso. Uma lição? Ele riu amargamente. Sempre a professora, mesmo agora. Não é uma lição, corrigi. É justiça. Fui até a estante e peguei uma velha edição de capa de couro de Grande Sertão, Veredas, o livro favorito de Henrique, que ele lia para mim em longas noites de inverno quando as crianças dormiam. De entre as páginas, retirei um envelope selado. Seu pai escreveu isso para você na semana antes de morrer. Eu ia te dar depois do funeral, antes de entender o que você realmente é. Bernardo estendeu a mão, mas eu a segurei. Você sequer lamentou por ele? Ou estava ocupado demais planejando como lucrar com a morte dele? Algo vacilou em seu rosto. Talvez vergonha, talvez apenas raiva por ter sido pego. Eu amava o papai. Você amava o que ele te proporcionava, corrigi. Segurança, status, uma rede de segurança para seus empreendimentos mais arriscados. O que foi desta vez, Bernardo? Outro mau investimento, dívidas de jogo? Seu silêncio foi resposta suficiente. Seu pai construiu algo que poderia ter alimentado gerações, se você tivesse tido a paciência de cultivá-lo. Coloquei o envelope na cômoda. Em vez disso, você tentou vendê-lo por dinheiro rápido. O negócio de pomares está morrendo, ele sibilou. Papai era teimoso demais para ver, muito apegado a métodos antiquados. O condomínio teria te deixado rico, terminei, enquanto destruía tudo o que seu pai valorizava, tudo o que eu valorizava. Você poderia ter tido uma aposentadoria confortável, um apartamento na praia, sem preocupações. Exceto a preocupação de viver sabendo que deixei o legado do meu marido ser demolido para casas de veraneio. Bernardo balançou a cabeça, como se eu fosse a irracional. Mesmo lá agora, ele não conseguia entender. Pegue a carta e saia, eu disse. Leia ou não, mas de qualquer forma, esta é a última vez que você pisa nesta casa. Ele pegou o envelope e passou por mim sem outra palavra. Ouvi seus passos na escada, a batida da porta da frente, o ronco do motor de seu carro alugado. Somente quando o som desapareceu completamente, eu me permiti sentar na beirada da cama, cercada pela devastação da última violação de Bernardo. Eu não chorei. Eu não chorava desde o momento na estrada quando percebi que meus filhos haviam se tornado estranhos. Em vez disso, comecei a lá arrumar o quarto, dobrando as camisas de flanela de Henrique, que ainda cheiravam vagamente a ele, recolhendo fotos espalhadas, restaurando a ordem no caos que meu filho havia deixado. Quando a escuridão caiu, fui para a cozinha e fiz uma xícara de chá, levei-a para a varanda e me sentei na cadeira de balanço de Henrique. Acima de mim, as estrelas começaram a aparecer no céu claro da primavera. Abaixo de mim, o pomar se estendia na escuridão. As árvores que plantamos juntos, agora maduras e fortes. Meu telefone tocou. Cláudio, verificando como eu estava. Estou em casa, eu disse a ele. Bernardo se foi. E você está bem aí sozinha? Estou sozinha desde que Henrique morreu, respondi. A diferença é que agora eu sei disso. 3 meses depois, eu estava sentada na mesma cadeira, observando o sol de verão se pôr sobre um pomar pesado de frutas maduras. A colheita seria boa este ano. Talvez a nossa melhor de todas. Não que eu a estivesse administrando sozinha. A nova gerente que contratei, a filha de Martin, Helena, já havia se provado mais do que capaz. Meu telefone apitou com uma mensagem de Lúcia. Primeira página de novo. Pensei que você gostaria de ver. A imagem anexa mostrava a seção de negócios do Valor Econômico. CEO da Platina Imóveis, indiciado por acusações de fraude. A legenda mencionava os Pomares Silva como o caso que desencadeou a investigação que acabou descobrindo um padrão de exploração de idosos em 3 estados. Coloquei o telefone de lado, sentindo nada além de uma satisfação silenciosa. Justiça, não vingança, embora talvez fossem a mesma coisa. Outra mensagem chegou, de um número desconhecido. Mãe, por favor, já se passaram meses. Podemos conversar? L. Eu a apaguei sem responder, assim como as 12 anteriores. Laura começou a entrar em contato depois que o escândalo veio à tona,
depois que seus credores levaram seu carro, seu apartamento, tudo, para cobrir as dívidas que ela acumulara, antecipando o lucro da venda do pomar. Bernardo não me contatou, embora Cláudio tenha ouvido dizer que ele foi convidado a se demitir de sua empresa quando sua conexão com a investigação de fraude veio à tona. Meus filhos estavam aprendendo da maneira mais difícil que algumas pontes, uma vez queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Algumas traições cortam fundo demais para o perdão. Enquanto se a escuridão caía sobre o pomar, eu me balançava suavemente, ouvindo os sons da noite, o criquirilar dos grilos, uma coruja distante, o ranger da cadeira contra as tábuas gastas. Em meu colo, um caderno onde eu esboçava planos para o futuro dos Pomares Silva. Um restaurante de fazenda no antigo celeiro, programas educacionais para escolas locais, expansão de nossas práticas orgânicas. Henrique teria amado essas ideias. Havíamos discutido sonhos semelhantes antes que sua doença tomasse nossas conversas com tratamentos e controle da dor. Estou fazendo isso, Henrique. Sussurrei para o ar da noite. Tudo o que planejamos, tudo o que eles tentaram destruir. Amanhã eu me encontraria com o advogado que estava cuidando da criação da Bolsa de Estudos Agrícolas Henrique Silva, um fundo para estudantes locais que estudam agricultura sustentável, financiado pelos lucros que meus filhos tentaram roubar. Na próxima semana, eu sediaria o primeiro jantar comunitário da colheita, convidando os vizinhos e amigos que me apoiaram quando eu mais precisei. E nas noites tranquilas, eu me sentaria aqui, na cadeira de Henrique, vigiando o pomar que construímos. O legado que continuaria, sem nossos filhos. Forte e duradouro como as próprias árvores. Não sozinha, no final. Apenas livre. Essa é a minha história. Alguns de vocês podem me julgar como dura, implacável. Alguns podem chamar de crueldade renegar minha própria carne e sangue tão completamente. Mas lembrem-se do que eu disse no início. A traição daqueles que você carregou em seu coração é uma ferida que te transforma. Ela queima o sentimentalismo, deixando algo mais duro, mais claro em seu lugar. Meus filhos fizeram sua escolha naquele dia na estrada. Eu fiz a minha, todos os dias desde então. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Talvez compartilhe o que você teria feito no meu lugar. Você teria perdoado ou, como eu, teria escolhido a justiça. De qualquer forma, lembre-se, algumas pessoas confundem bondade com fraqueza, até que descobrem tarde demais como é a verdadeira força.